Olá amigos, curta nosso canal, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. A mitologia chinesa é um rico conjunto de histórias, lendas e ritos, transmitidos oralmente ou por escrito ao longo de milênios. Baseada em três principais religiões, Confucionismo, Budismo e o Taoísmo. Reflete a sociedade chinesa, organizando seus deuses de forma hierárquica, como se fossem governantes com funções específicas. Alguns mitos notáveis incluem a criação do mundo por Pangu, a origem da humanidade por Nuva, e o conhecimento humano transmitido por Fuxiun. O deus da água, Gongong, desempenha um papel importante, associado a inundações e guerras divinas. Mas quais são as características da mitologia chinesa? 1. Os deuses e as deusas apresentam uma ampla variedade de deidades, cada uma com funções específicas. São associados a elementos naturais, como o deus da água, ou o deus do trovão, enquanto outros personificam virtudes ou aspectos da vida humana. 2. A imortalidade e a longevidade. A busca pela imortalidade é um tema recorrente. Alquimistas, como Lu Dongbin, procuravam elixires para alcançar a vida eterna. Lendas sobre seres imortais, como os 8 imortais, são populares. 3. Os dragões e o fênix. Os dragões são símbolos poderosos na mitologia chinesa, representando força, sabedoria e boa sorte. As fênix simbolizam renovação e harmonia. 4. O yin e yang. O conceito de dualidade é fundamental. O equilíbrio entre as energias opostas do yin, feminino, passivo, e yang, masculino, ativo, é essencial para a harmonia do universo. 5. As histórias de criação oferecem várias histórias sobre a criação do mundo e da humanidade. O mito de Pangu, que separou o céu e a terra, é um exemplo. 6. Os espíritos e os ancestrais, além dos deuses, espíritos da natureza e ancestrais, também desempenham papéis importantes. Os antepassados são orados e reverenciados. 7. O folclore e as lendas, contos populares, como a história de Mulan, fazem parte da mitologia chinesa. Essas lendas ensinam lições morais e culturais. Mas quais são os principais deuses e deusas na mitologia chinesa? 1. Will Huang, o imperador de Jade, considerado o governante supremo dos céus, é o deus do universo, da justiça e da sabedoria. 2. Anuva, era responsável pela criação da humanidade, e considerada a padroeira dos casamenteiros. Junto com seu marido, Fuxi, definiu modelos para casamentos e conduta entre os sexos na sociedade chinesa. 3. O Fuxi, o primeiro governante da linhagem de semideuses, ensinou habilidades de sobrevivência, como o uso do fogo e a escrita. 4. O Gongong, o deus da água, associado a inundações destrutivas e guerras divinas. Lutou pelo controle da terra, após a criação dos humanos. 5. O Lei Kong, o senhor do trovão, era o responsável pelos trovões e tempestades, é uma figura poderosa na mitologia chinesa. 6. O Shaoxing, o deus da longevidade, que representa a busca pela imortalidade e vida longa. 7. A Kuan Yin, Pia Yuan Qiun, protetora das mulheres, e deusa da fertilidade, é amplamente reverenciada. 8. O Kai Shen, o deus da prosperidade, invocado para atrair boa sorte e riqueza. Mas como a mitologia chinesa influenciou a cultura, as artes e a literatura na China? 1. A cultura chinesa. A mitologia permeia festivais tradicionais, rituais e crenças populares. Os 3 Augustos e os 5 imperadores, figuras divinas, moldaram a história da humanidade. Os 8 imortais inspiram virtudes e sabedoria. 2. A arte chinesa. A caligrafia chinesa é a mais elevada das artes, expressando moralidade e personalidade. Técnicas e estilos chineses influenciaram a pintura, escultura e até a arte japonesa. 3. A literatura chinesa. O épico A Jornada ao Oeste é baseado na jornada do monge Xuanzang, inspirou obras modernas, como o desenho animado de Dragon Ball. As lendas heróicas e histórias épicas enriquecem a literatura chinesa. Mas quais são os principais símbolos mitológicos na arte chinesa? 1. O dragão é um símbolo poderoso, associado à boa fortuna, poder imperial e sabedoria.
Representa o equilíbrio entre os princípios opostos do Yin e Yang. 2. O fênix simboliza renovação e renascimento. É um pássaro mítico que personifica o princípio feminino, é retratado em obras de arte. 3. O bambu está ligado à erudição e à resistência. Sua flexibilidade e crescimento constante são admirados na cultura chinesa. 4. A jade é considerada pura e preciosa. Simboliza virtude, imortalidade, é usada em joias e esculturas. 5. Os patos mandarins, essas aves, representam fidelidade conjugal e harmonia. São retratadas em pinturas e cerâmicas. Mas quais são os mitos de criação na mitologia chinesa? Existem várias versões do mito de criação, mas uma das mais conhecidas é a história de Pangu. No início de tudo, havia apenas o caos primordial, um grande vazio. Dentro desse vazio, um ovo cósmico se formou e incubou por 18.000 anos. Esse ovo continha os princípios opostos do Yin e Yang. Quando finalmente eclodiu, dele emergiu o Pangu, uma divindade primordial. O Pangu cresceu rapidamente, separando o céu da terra e criando o universo. Seu corpo se transformou em elementos naturais, como montanhas, rios e florestas, e seus olhos se tornaram o sol e a lua. O Pangu é considerado o primeiro ser vivo, e o criador do mundo na mitologia chinesa. Mas existe outra versão, do mito de criação na mitologia chinesa? Sim, além do mito de Pangu, existe uma outra versão. Veja agora algumas de suas características. 1. O mito de Nuva e Fuxi são irmãos, e também marido e mulher. Considerados os progenitores da humanidade. Nuva criou os seres humanos, moldando-os com barro. Fuxi ensinou a eles habilidades como a escrita e a pesca. Essa história enfatiza a relação entre humanos e divindades. 2. O mito de Hua-Hsu e Sui-Ren são outros deuses criadores. Hua-Hsu criou os primeiros seres humanos, a partir de argila amarela. Sui-Ren criou os animais. Essa narrativa destaca a diversidade da criação e a interação entre humanos e animais. 3. O mito de Nuva e o reparo do céu. Após uma grande inundação, Nuva usou pedras coloridas para reparar o céu e estabilizar a terra. Criou seres humanos para repovoar o mundo. Esse mito explica a origem das montanhas, rios e a diversidade de seres vivos. Mas qual era o papel do dragão na mitologia chinesa? É considerado um dos 4 animais sagrados, convocados por Pangu, o deus criador, para participar na criação do mundo. O dragão chinês é diferente do ocidental, sendo uma mistura de vários animais místicos: olhos de tigre, corpo de serpente, patas de águia, chifres de veado, orelhas de boi e bigodes de carpa. Representa a energia do fogo, que destrói mas permite o nascimento do novo, a transformação, simbolizando também a sabedoria e o poder do império. Os dragões chineses controlam a água nas nações da agricultura irrigada, em contraste com o dragão ocidental, que cospe fogo, para mostrar seu poder mítico, é quadrúpede e representa o mal. O dragão é associado ao conceito de Yang, masculino, e está ligado ao tempo, trazendo chuva e água em geral. É uma figura poderosa, positiva e auspiciosa. No folclore e na arte, era o símbolo do imperador da China, mas seu uso variou ao longo das dinastias e contextos políticos. Mas como o dragão aparece na arquitetura tradicional na China e no mundo? 1. Os telhados e os ornamentos, os templos, os palácios e os edifícios tradicionais apresentam esculturas de dragões. Decoram as extremidades dos telhados, simbolizando proteção e boa sorte. Os 9 dragões da muralha, dos 9 dragões na Cidade Proibida, em Pequim são exemplos. Cada dragão tem expressões diferentes, e representa a majestade e o poder. 2. As portas, os portais e as entradas possuem relevos de dragões esculpidos. Esses detalhes ornamentais são uma forma de honrar a mitologia e a espiritualidade chinesas. 3. As esculturas e as pinturas aparecem nas decorações em pontes, nas fontes e em praças, representando diferentes valores e sentimentos, como longevidade, sabedoria ou poder. Pinturas e murais retratam dragões, em cenas mitológicas e históricas, na China e no mundo, ou até mesmo no bairro da Liberdade, no centro de São Paulo, no Brasil.
Mas quais são as pontes famosas na China, que apresentam esculturas de dragões? Uma das pontes notáveis na China, que apresenta esculturas de dragões é a Trinatural Bridges. Essas pontes naturais se formaram após o desabamento de antigas cavernas e possuem nomes de dragões, o Tianlong, o Heilong e Qinglong. São formadas por estruturas kársticas e contam com cachoeiras, que caem do alto até o chão. A ponte Sky Dragon é a maior das três. A ponte do Dragão Verde fica entre as outras duas, e a ponte do Dragão Negro possui uma cachoeira que lembra uma névoa ao cair. Estão localizadas na cidade de Xianushan, no distrito de Wulong, no município de Chongqing. Mas qual é o significado dos dragões nas pontes chinesas? 1. Os guardiões e os protetores, esculturas de dragões, acompanham as pontes, servindo como guardiões. Essas criaturas mitológicas afastam o mal e trazem boa sorte aos viajantes. 2. O poder e a força simbolizam poder, força e prosperidade. Sua presença nas pontes representa a capacidade de superar obstáculos e desafios. 3. Os elementos aquáticos, como controladores da água, estão associados aos rios e córregos. Sua presença nas pontes reforça a conexão com o elemento aquático e a fluidez da vida.